Bom, boa noite a todos. Desculpe o pequeno atraso, foi em função de problemas técnicos. Eu queria primeiramente agradecer a presença do público, agradecer ao Paulo Pasta, que muito gentilmente aceitou o convite para estar aqui conosco essa noite. Essa é uma sessão de um programa, um evento que o MAC organiza juntamente com a ECA e o Grupo de Estudos em Curadoria. Foi um programa elaborado pelo nosso atual diretor, o professor Tadeu Chiarelli, denominado MAC Encontros Artistas. A ideia é justamente fazer desse museu, que é um museu universitário, um fórum de debate, de trabalhos de artistas importantes do nosso contexto, do nosso sistema de arte atual, e que tenham alguma relação com o nosso acervo. O Paulo Pasta tem 2 obras no acervo do MAC, tem mestrado e doutorado aqui pela ECA, USP, e é uma grande satisfação tê-lo aqui para falar do seu trabalho. Normalmente esses encontros duram 1h30 na fala do artista e depois a gente tem espaço para as perguntas do público, mas fica a critério do nosso convidado estabelecer aí a dinâmica que considerar mais conveniente. Então, muito bem-vindos e eu passo então a palavra ao Paulo. Obrigada. Eu queria agradecer também, agradecer você, o MAC, o convite, enfim, vocês que vieram. E eu tinha planejado, trouxe uma sequência de imagens do meu trabalho, uma sequência com uma ordem cronológica, meio contando uma história no tempo, temporal. E eu iria acompanhando com umas legendas verbais essas imagens. Isso aí me daria também um gancho para ir podendo falar melhor do meu trabalho. E trouxe também um vídeo que fizeram, Pedro Paulo Mendes fez esse vídeo do meu trabalho o ano passado. Esse vídeo foi mostrado na minha exposição da Maria Antônia. Não sei se vocês viram a exposição, vocês viram esse vídeo. Enfim, não deve ser muita novidade para ninguém. Mas é um vídeo também onde eu falo coisas, bastante, enfim. Pode vir a complementar coisas que eu não venha falar aqui, enfim. Mas só que esse vídeo é que está com problema. Ele foi um vídeo feito para o Macintosh, isso é um PC normal. Então ele está tentando converter, e se ficar bom a gente vê depois se vocês toparem. Mas antes eu vou começar a falar a partir dessas imagens que eu trouxe do meu trabalho, enfim. E eu acho que eu prefiro primeiro falar e depois abrir para as perguntas para vocês, enfim. Acho que isso é melhor, acho que eu me sinto melhor assim, enfim. E eu dou aula, eu sou pintor, principalmente pintor. Basicamente, está no meu DNA, eu não sou outra coisa. E isso também isso pode dar conversa, que eu acho bacana, enfim, falar disso. Sou um pintor brasileiro, como diz um amigo meu, artista brasileiro. Acho que o meu trabalho faz o maior sentido aqui. Também isso pode dar conversa. Eu falo isso porque assim, eu acho que o meio e o panorama e as circunstâncias culturais daqui também que engendraram muito do sentido do que eu faço. Eu também dou aula, e Casa de Ferreiro Espeto de Pau. Eu gosto muito de falar do trabalho de outros artistas, mas quando chega na hora de falar do meu próprio trabalho, é comum, acho que isso é ruim, enfim. Eu não me sinto completamente à vontade, mas vamos lá, enfim. Eu quero ser pintor, enfim, isso é um desejo, projeto acho que é uma palavra que não cabe bem aí, mas um desejo muito antigo, desde que eu era moleque. Eu vivo dizendo isso, que eu tive todas as crises possíveis, menos a de vocação. Essa eu não tive, eu sabia já que eu queria ser pintor. Quando eu vi as reproduções impressas de pintura, aquilo me deu um sentido novo para o mundo. Enfim, é uma espécie de eletricidade, enfim, é como se ali eu recebesse uma justificativa, enfim, para estar vivo, para trabalhar. E eu não tenho intimidade com quase nenhuma outra linguagem artística. Eu gosto muito de literatura, gosto muito de ler, às vezes escrevo, mas com pintura eu sinto que eu tenho uma intimidade muito grande.
no seguinte sentido: nunca ninguém precisou me ensinar sem pretensão, claro que sim, técnica, essas coisas, mas o segredo ou aquilo que constitui um pouco o âmago da linguagem da pintura, enfim, aquilo nunca teve muito segredo para mim. Eu tinha uma intimidade muito grande. Acho que isso que me franqueou, abriram as portas da pintura para mim também. Eu lembro, essa história eu conto também, que eu era menino, 13 anos, minha mãe começou a assinar aquela coleção Gênios da Pintura, da editora Abril. Eu morava numa cidadezinha do interior, onde era muito difícil e também não era como hoje, onde se tinha essa facilidade muito grande de imagens, publicações, enfim, era um pouco mais difícil. Essa coleção da editora Abril começou a chegavam os fascículos uma vez por semana, lá em casa, pelo correio. E aquilo é que me deu a revelação, enfim, a partir daquilo é que eu descobri, enfim, parece que aquilo estava guardado em mim. Eu convivia com as pinturas do meu tio materno, do meu pai que pintava, enfim, mas com nenhuma grande obra da pintura universal. E eu lembro quando chegou o fascículo do Monet, aquilo me deixou siderado. Uma semana. Quando chegou do Matisse, então, eu falei, nossa, que maravilha. E eu fui correndo mostrar para o meu primo, que tinha a mesma idade que eu, e claramente não queria ser pintor e não é. Ele olhou aquilo e falou assim, o que você gosta disso? Coisa feia, mal feito. Aí ele pegou um fascículo, se eu não me engano era o Velázquez, eu não estou muito bem. Ele falou, isso sim que é pintor, olha como ele sai direitinho. Eu entendi ali o que ele queria dizer, que ele estava muito ligado ainda a essa noção da competência técnica, do naturalismo, né, em representar a imagem. Aquilo me deu uma percepção, eu falei, tem algo diferente em mim. Por que eu gosto desse e não gosto daquele? Isso, enfim, eu fui também percebendo em mim essas... E o Matisse foi o primeiro cara que me boliversou, que nem falava o Manuel Bandeira, que tive uma revelação. E desde então, enfim, de uma maneira muito piegas, eu prometi a mim mesmo que eu iria ser pintor. E assim, não vou medir nenhum esforço para isso. Enfim. Então eu acho que ser pintor hoje é um pouco como cumprir uma promessa que eu me fiz quando criança. É uma criança exigente que está aqui cobrando desse adulto o tempo todo a realização daquele... O que eu não acho ruim, eu acho que isso faz um sentido também muito ético para mim. Muito íntegro, nesse sentido, uma integridade pessoal, de não me desviar. E acho que essas características estão também no meu trabalho. Isso também não é só vantagem, eu pago um preço por isso. Quer dizer, se vocês quiserem olhar meu trabalho e falar falta movimento, falta sentido rápido e veloz de projetualidade, falta um sentido dinâmico de transformação e imaginação, eu concordo com tudo isso. Mas também tem o outro lado, quer dizer, tem uma sedimentação, uma condensação, uma espécie de contemplação em profundidade, que eu também acho que são as minhas características. Enfim, agora, não dá... Isso tudo veio vindo, esses sentidos, claro que veio vindo com a maturidade. Quanto mais eu fui pintando, mais eu fui percebendo que pintor eu era. E isso é algo, enfim, que eu sempre falo e sempre digo. Quer dizer, eu acho que não dá para a gente ter um projeto, principalmente em pintura, um bom projeto não faz necessariamente uma boa pintura. Nesse sentido, eu sou muito ligado a uma noção de experiência. Quer dizer, eu acho que a gente tem que se pôr em experiência, fazer para depois o sentido se fazer. Geralmente, aquilo que a gente projeta, quando vai para a tela ou vai para o trabalho, sai transformado. E aí tem aquela frase famosa, que é do Duchamp, não é de ninguém menos, que ele diz assim, entre o que você pretende fazer e o que de fato você faz, existe uma diferença. Essa diferença se chama arte. Eu acho muito bonito isso vindo do Duchamp, que é considerado justamente o homem do projeto. Mas era um homem de uma inteligência, que, claro que ele sabia entender perfeitamente essa... E eu concordo com isso, enfim, concordo e assino, enfim. Eu acho que o trabalho de arte, principalmente o trabalho de pintura, se faz numa opacidade, num desconhecimento. Você pinta a próxima tela para poder saber a tela seguinte, enfim... Quer dizer, onde eu estou num lugar escuro. A tela me ilumina onde eu estou.
metro na frente, eu tenho que pintar a próxima tela. Então é como caminhar no escuro. Esse caminhar no escuro que eu acho que é o mais difícil. Você ainda não ter muitas certezas, nada que te assegure que essa aventura não vai ser infrutífera, vai ser frustrada, enfim. Então é isso que, para mim, a principal dificuldade de ser artista é essa. Quer dizer, é fazer no escuro. É engendrar o sentido à medida que você vai fazendo as coisas. É se descobrindo o teu trabalho. Isso é fenomenológico. Quer dizer, se eu toco na pintura, eu também sou tocado. Se eu dou o sentido àquilo que eu estou fazendo, aquilo volta para mim e me carrega de sentido. Né? Quer dizer, aquilo que eu agrego ali, aquilo também é agregado a mim. Então é uma construção recíproca. E nesse sentido é que eu entendo um artista e principalmente um pintor. Quer dizer, nesse sentido também que o Iberê, para mim, é um grande pintor e um grande artista, nesse sentido. Ele dizia assim, eu sou um homem pintor. Ele em determinado momento da vida dele, quando ele começou a fazer os carretéis, ele assumiu essa espécie de entidade, que era homem pintor. Ele não era nem só um homem, nem só um pintor. Ele era as duas coisas. Quer dizer, arte e vida juntos. Nesse sentido também que eu acho que dá para falar em arte e vida. Não só tematizando arte e vida. Quer dizer, não é porque nós podemos fazer trabalhos com fluidos corporais ou retratando nosso cotidiano que a gente vai estar falando da vida. Mas se a gente tiver uma relação nesse sentido muito intensa e muito ligada entre o que você faz e o que você é, também é arte e vida. Voltando para o Iberê, quer dizer, ele fala, eu sou um homem pintor justamente por causa disso. O que ele vivia era o que ele fazia. Quer dizer, o que ele fazia na tela, quer dizer, todo o sentido, toda a projetualidade, toda a construção daquela poética também o construía. Né? Quer dizer, se ele punha lá, era posto nele também. Né? Eu lembro muito bem de uma entrevista com ele que perguntaram para o Iberê assim, quais são seus planos? Eu falei, eu não tenho plano. Meu plano é pintar o próximo quadro. Você percebe como pintar e viver é a mesma coisa para ele. Quer dizer, o plano da vida é o plano da pintura. Nesse sentido, eu acho, enfim, nesse sentido que eu acho que existe um sentido ético íntegro, como eu comecei a falar, uma ética possível da pintura. Eu uso muito o Iberê como escudo. Sempre falo dele porque, enfim, ninguém falou melhor que ele, ninguém encarnou melhor que ele a figura do pintor e ninguém melhor que ele. No Brasil, encarnou essa dificuldade de pintar no Brasil. Quer dizer, como é que falar de uma linguagem, que é uma linguagem erudita, vamos dizer assim, uma linguagem culturalmente erudita, histórica, carregada de significados e história num país de pintura e de arte tão recente. Quer dizer, a luta do Iberê, principalmente, para mim, foi essa. O esforço de um latino-americano, de um brasileiro, em construir uma pintura nesse lugar. Quer dizer, uma espécie de um pioneirismo nesse sentido. E a gente, por exemplo, o tipo de pintura do Iberê não é um tipo de pintura que tematizaria, não usaria o tema Brasil, quer dizer, ele não usaria como alegoria o Brasil para fazer a pintura. Mas é um homem que tenta construir de dentro um sentido aqui. Então, acho que ele tem uma importância fundamental aqui para nós. É como desses caras que descobrem um país, quer dizer. Assim como ele, também tem o Volpi, quer dizer, o Guinhar, são pessoas que fundaram um lugar. Porque pintar na Europa, vamos dizer assim, eu nunca pintei lá, mas eu imagino que deve ser muito diferente de que pintar no Brasil. Eu comecei falando nisso, eu acho que o meu trabalho faz sentido aqui. Quando eu pinto aqui, todas essas pessoas estão me rodeando, tudo que se fez aqui está me rodeando. Né? Quer dizer, e esses caras pintaram antes de mim. Quer dizer, com o que eles estavam se havendo? Estavam vendo o quê? O que é que importava para eles? Né? Já que a terra que eles estavam habitando era muito menos povoada nesse sentido. Né? Então acho que eu pelo menos, a minha geração, pegou um lugar jamais habitado, um terreno jamais propício para essas ações e principalmente para a ação da pintura. Então, por isso que eu falo muito neles. E nesse sentido também acho que dá para perceber que eu não tenho uma relação de rebeldia ou de irreverência com o passado. Eu não sou irreverente em relação ao passado, nem rebelde, mas também não sou tão reverente assim. Acho que é preciso uma dose de distanciamento e de descolamento. Mas eu acho e considero que
como dizia o Argan, a história não é repertório, a história é problema. Né? A gente não pode pegar as coisas que estão aí como se pegam coisas na prateleira, ou usar as coisas só tematicamente, usar as questões, os temas como algo que nos é dado da maneira mais... Não, mas é algo que tem que ser experimentado, vivenciado, depurado, decantado, traduzido por você, enfim. E nesse sentido que eu volto a falar da experiência. Comecei falando que, para mim, a minha pintura, pelo menos, é muito baseada nisso, numa pintura da experiência. Pode parecer que não, porque meu trabalho tem um sentido, à primeira vista, muito pouco arriscado, vamos dizer assim. Mas tem lá a sua dose de risco. Mas isso eu acho que é por conta de temperamento. Né? Quer dizer, para mim, a imaginação, a lembrança para mim, o fato de lembrar, a memória, é muito mais importante que o fato de imaginar. Ou, falando melhor, a carga de imaginação está posta no ato de lembrar. Lembrar é tão intenso quanto imaginar. Recordar, aliás, essas palavras que têm a mesma raiz semântica, recordar e imaginar nascem do mesmo lugar. Então, para mim, lembrar é mais importante que imaginar. Quer dizer, a imaginação viria mais por aí. Então, se a pintura também é baseada muito nesse lembrar, a lembrança do próprio trabalho, ou que ele carregaria de si mesmo, do sentido de si, da memória de si, do que ele é nele, acho que isso para mim faz maior sentido. É assim que eu me reconheço nele. Eu tento fazer um trabalho onde eu possa me reconhecer nele para sempre. Essa ideia ficou clara para mim também lendo Matisse. Nesse sentido ele fala em condensação. Quer dizer, condensar para o Matisse era adotar o trabalho dessa densidade temporal, vamos dizer assim. O Matisse falava assim, se eu pinto hoje, eu posso dar a pintura por terminada. Se eu volto amanhã, eu olho para ela, eu não me reconheço, porque aquilo fui eu ontem. Então eu volto para o trabalho. Então, eu volto, agrego mais essa experiência de hoje. Olho no outro dia, também não me reconheço, porque ela ainda não somou todos os estados do meu ser. Quer dizer, eu só vou me reconhecer plenamente no trabalho quando ela condensou todos os estados do meu ser. Então, ele dizia assim, a pintura pode perder em graça, espontaneidade, leveza, mas ela ganha em densidade, profundidade, enfim. E eu me reconheço muito nisso. Quer dizer, também para eu poder me reconhecer, a pintura tem que estar condensada. Né? Eu não me reconheceria numa pintura que eu faria hoje de uma maneira muito espontânea, enfim. Então isso também acho que explica um pouco esse caráter um pouco condensado do meu trabalho, enfim. Agora, acho também que eu não... para eu poder me reconhecer nele completamente, a pintura também tem que trazer uma certa dubiedade. Ele tem que ser dúbio, ele tem que ser... acho que dúbio é a melhor palavra. Ele não pode ser muito... Ele tem que carregar uma indefinição qualquer. Porque isso também eu também não me reconheço. Porque eu também sei que eu estou vivendo em tal época, e tal época também é carregada de dubiedades e indefinições. Quer dizer, não é? Quer dizer, nesse sentido também o trabalho, você é um ser da tua época, enfim, é constituído por tudo isso. E eu acho que o meu trabalho carrega de uma maneira muito grande, muito forte, essa dubiedade e essa indefinição. Quanto mais indefinido, quanto mais dúbio, mais eu me reconheço no trabalho. E isso eu faço principalmente através das cores, eu acho, que é outra coisa que ficou muito claro para mim com a maturidade, vamos dizer assim. Antes eu ficava muito preso no fato do que pintar. O tema, que eu acho que é o oco de todo pintor, é o buraco de todo pintor, é isso. O que eu vou pintar? E isso desde sempre. Você conseguiu? Hã? É? É. Conseguiu, tá bom. Depois eu te falo. Mas voltando, enfim.
eu acho que todo mundo aqui que pinta também sabe isso. Quer dizer, o que pintar é algo a ser, uma questão a ser enfrentada com muita luta. Porque o que você pinta não pode ser dissociado de como você pinta. Quer dizer, também não é qualquer coisa que você pinta. Você vai criando uma espécie de sistema. O que você olha e põe na pintura, aquilo já entra de maneira transformada, porque a pintura não é só um registro e um resgate das coisas do mundo. Ela é uma elaboração de sentido das coisas que você vê. Isso explica o fato de pintores pintarem a mesma coisa a vida toda, por exemplo. Morandi pintou garrafa, sei lá eu, Volpe bandeirinha e por aí vai. Quer dizer, isso não é falta de imaginação, de maneira nenhuma. É só intensificação, é o contrário disso, né? Então, eu me deparei muito cedo com essa questão também do que pintar. Né? O que pintar e o como pintar. E aí tem os pintores que para mim são exemplares nesse sentido. O Morandi é um deles, o Iberê é outro. Quer dizer, o Iberê vira um grande pintor quando descobre os carretéis. O carretel é um brinquedo de infância. É como se ele começasse a viver de si. Quer dizer, como se a pintura dele começa a ganhar um sentido autobiográfico. Quer dizer, ele começa a pintar aquilo que está ligado também tematicamente à vida dele. Né? O Jasper Johns, por exemplo. O Jasper Johns ele inventa um sistema de signos para pintar. Ele resolve ali, de uma maneira genial, o tema da pintura, o que pintar. Né? Isso eu estava falando muito em relação à questão da cor. Eu acho que eu faço muito isso com cor e não com forma. Né? As formas no meu trabalho são muito... Elas têm uma longa duração. Tenho fase disso, fase aqui, elas duram longamente. E eu acho que elas vão eu vou percebendo, depois de uma longa duração, elas vão cedendo lugar a outras formas. Agora, não adianta eu querer antecipar as coisas. Não sou eu que vou chegar lá e dizer assim, deliberadamente, com a minha pura arbitrariedade, eu vou mudar. Eu posso fazer isso. Mas no dia seguinte eu não vou me reconhecer, não vou ser eu. Então eles têm uma longa duração. Como diz Suede, ele fala uma frase muito bonita, ele fala assim, a porta do céu não se abre de fora para dentro, se abre de dentro para fora. Quer dizer, não adianta você ficar batendo na porta. É ela que se abre. Então, eu acho que o trabalho do pintor, o trabalho do artista, está todo dia no ateliê pintando, esperando esses momentos, enfim. Como dizia um amigo meu, ou visita do sócio, o sócio é a arte, ou essa porta que se abre para você. Né? Quer dizer, eu acho que nesse sentido a gente não faz o que quer, faz o que pode. Né? E aí entra um sentido muito ético também. Por isso que eu não entendo muito uma pintura só baseada no projeto ou no tema. Né? Hoje em dia o mundo está muito temático. Né? Hoje em dia o mundo, enfim, e principalmente também as pinturas mais atuais, está muito ligada a isso. Né? E muito pouco ligado a uma pintura da experiência, como eu falei para vocês. Né? Agora, eu gostaria, não sei, de ir mostrando as imagens e ir completando com as legendas verbais, porque vocês também vão vendo o trabalho, enfim. Eu vou começar lá do início e não vou demorar muito, eu vou passar mais rapidamente. Ó, isso daqui é de 1986. Como eu vou falar para vocês, depois de uma série de pinturas de canaviais, eu retratava muito a paisagem, minha paisagem natal, enfim, a paisagem da cidade onde eu cresci. Interior de São Paulo, 2/3 de céu, 1/3 de terra, cana. A cana, hoje em dia eu percebo, para mim, já é uma antipaisagem, já é uma anulação da paisagem. Porque a canavial chapa tudo. Eu ficava fascinado com aquilo. Quer dizer, aí dá para perceber também que o pintor não pinta o que vê o que pinta. Eu já estava... já era eu. Quer dizer, aquela paisagem também me atraía pela sua simplificação, a paisagem do canavial. Aqui em São Paulo, depois de um tempo aqui, os canaviais começaram a ir embora. Começou a vir outras coisas. Por exemplo, o Matisse cedeu lugar muito para mim à pintura metafísica italiana. Eu comecei a olhar de uma maneira muito especial os pintores que fizeram parte da metafísica italiana. De Chirico, Carrà, Morandi e Cirone. Começo da década de 80 toda eu passei olhando muito essas pessoas e eu acho que a metafísica italiana deu a chave para eu poder ver as coisas. Eu me acho ainda hoje um pintor metafísico.
Quer dizer, nesse sentido, sou devedor da metafísica. Quer dizer, claro que eu não uso a nomenclatura da metafísica, mas fundamentalmente ela está lá com uma maneira de estar no mundo e olhar o mundo. Quer dizer, esse jeito parado, de olhar, de gostar do parado, esse jeito de olhar as coisas com estranhamento, esse gosto pelo dúbio e pelo indefinido, também eu reconheci isso na metafísica e trouxe isso para mim, né? E esses trabalhos devem muito à metafísica italiana, né? Essa coisa meio parada, meio estranha, um estranhamento. Isso é anos 80. Né? Nos anos 80, vocês já devem ter ouvido falar, teve a tal da volta à pintura, né? Enfim, seja lá o que... Eu sou geração 80, enfim, eu fiz parte desse negócio. A gente, quando estudante, a escola toda estava voltada para a arte conceitual. Todos os meus professores exigiam e queriam que a gente fizesse, ou desse sequência um pouco à pesquisa deles, que era muito baseado nisso. E a gente não queria, a gente queria pintar. Teve também essa espécie de conflito aí na escola. Né? Quer dizer, a geração 80 veio, que toda geração nova é assim, se contrapõe à geração anterior. Acho que é saudável que seja assim. Né? O Cezanne tinha uma frase também muito bonita, que ele falou assim: desconfiem do mestre influente. E eu acho que está certíssimo. Quer dizer, se alguém disser para você assim, vamos fazer isso, fala, não. Vamos fazer, não. Quer dizer, esse não, eu acho que é o começo da saúde artística. Quer dizer, você se colocar como... Né? Eu gosto disso. Esse não foi esse não da geração 80, enfim, falando um sim à pintura. Agora, dentro disso também teve vários tipos de pintores, várias maneiras de encarar a pintura, né? Poucos continuaram da pintura, né? Mas a pintura naquele momento significou essa mudança de atitude em relação à arte. Sair de um lugar meio estéril, meio antisséptico, muito mental, para uma experimentação maior. Né? Isso também é década de 80, aí tem muito da metafísica italiana, tem uma certa simbologia, ainda uma vontade de carregar, assim, muita retórica aí, né? Enfim, as imagens parecem querer contar uma história, né? Isso também, isso é guache sobre papel. Eu passei, em 1984, de 84 a 85, eu passei acho que um ano fazendo só guache. Isso me ajudou muito. Foi uma espécie de serviço militar. O guache é uma tinta muito seca, de poucos recursos plásticos, uma cor muito bonita, mas de manipulação plástica muito difícil. Eu aprendi muito com o guache, esse trabalho faz parte desse período. Mas está aí também o Carrà, né? Tá vendo? O manequim, quer dizer, essa alusão ao universo, ao humano, mas usando o simulacro humano. Ou é um manequim, enfim, algo, mas nunca a humanidade. Né? Quer dizer, eu acho que se entrar alguma coisa viva na metafísica, acaba a metafísica. Vocês podem ver a pintura metafísica, enfim, o Morandi, quando pintava flor de pano, não ia pintar flor natural. O Carrà, o De Chirico, não tem figuras humanas, tem manequins, esculturas, alusões ao universo humano. Né? E eu gosto justamente disso na pintura metafísica, essa espécie de humanidade, esse tempo suspenso, onde não existe essa temporalidade finita da carne, do homem. Parece que já tem um tempo de morte. Essa ideia de tempo de morte é uma ideia do Argan, assim, que é um tempo de vida, que era o tempo do cubismo. O De Chirico veio lá e contrapôs um tempo de morte. E isso foi uma grande novidade na época. E eu acho que esse tempo de morte também aqui no Brasil faz o maior sentido. Essa metafísica também, se vocês pegarem os pintores, grande parte dos pintores, grande parte dos artistas brasileiros, por exemplo, eles devem muito ao Morandi. Isso também está para ser estudado e ser explicado. Eu digo agora para vocês, uma relação infinita, parece, né, da importância do Morandi na arte brasileira. Eu acho que deve-se muito a isso, ao que eu acabei de falar. Aí minha pintura começa a mudar. Ela começa a dever muito menos à iconografia, ao tema, e mais a maneira de pintar. Eu saio do guache, vou para o óleo, fico buscando uma tentativa de trazer para o óleo uma outra densidade,
ou um outro aspecto. Eu queria que a tinta... eu queria ao mesmo tempo uma tinta muito opaca, mas ao mesmo tempo muito fácil de manipular, que permitisse uma manipulação maior, permitisse camadas. Eu fiquei muito buscando isso até que eu cheguei na encáustica fria. E além da encáustica fria, eu comecei a misturar isso daí com serragem, porque me dava essa possibilidade de manipular a tinta como eu queria. Então minhas pinturas nesse momento tinham uma densidade, uma espessura muito maior que tem hoje. Eu carregava, eu usava muito mais a matéria do que eu uso hoje. Era uma coisa muito importante para mim nesse momento. Isso faz parte disso também. Você percebe que a nomenclatura está indo embora e está ficando muitos signos, né? Muito mais a maneira de pintar, a maneira como eu pinto do que o que eu estou pintando. E aí a pintura, essa temporalidade que estava no tema, começa a estar na maneira de pintar. Quer dizer, você olha a camada superficial, mas você consegue ver todas as outras camadas atrás, que constituíram, enfim, que constituíram o trabalho antes da camada final, enfim. E aí eu pintava, às vezes a pintura acontecia muito mais por tirar do que por acrescentar. Quer dizer, a última ação, o último tema vinha por raspagem. Então essa raspagem revelava todas as outras camadas. Então era uma relação para mim muito mais temporal que espacial, essa temporalidade. E aí eu comecei a perceber que meu trabalho podia começar a fazer algum sentido, que ele começava a me reproduzir, a espelhar melhor quem eu era. Eu fui me reconhecendo nele. Nesse momento que eu acho que eu começo a ganhar uma certa intensidade poética, quer dizer, eu e o trabalho, né, podendo se reconhecer. Serve também dessa época, a fase das ogivas. Quer dizer, as ogivas, porque eu sei lá, a pintura é como se fosse um rastro de uma pintura, é como se fosse o rastro de uma coisa. E isso, o tema tem uma alusão a uma arquitetura passada, né? Mas também era uma maneira de eu arquiteturar o próprio espaço interno da tela, de uma maneira muito simples, né? O Beto Tassinari, na época, escreveu um texto bonito sobre esse trabalho, o meu trabalho, onde ele dizia que, para ele, isso, mais do que aludir a formas culturais, universais, parecia um aluno riscando em cima da carteira escolar. Eu também acho que tem muito mais esse sentido prosaico do que uma vontade de levantar aí, a herança cultural das civilizações, enfim. Mesmo porque por parte de um garoto brasileiro isso é muito mais a percepção desse distanciamento, enfim, que você tem da grande cultura por parte de um garoto pintando no Brasil. Para mim é isso aqui. Esse é um trabalho de 1989, já é um trabalho bem maior, onde eu levo isso para uma superfície maior, exponencio essa técnica, domino ela. Foi um ano muito bacana que eu ganhei, aqui nesse ano eu ganhei uma bolsa que se chamava Bolsa Emile D. Emile D era um colecionador, morreu muito jovem de AIDS, e o pai dele, seu Pierre D., para homenagear a memória do filho, resolveu instituir uma bolsa com o nome dele. Foram 3 edições só, depois o seu Pierre desistiu. Eu ganhei a segunda. E que era assim, você tinha um salário mensal, você recebia um dinheiro mensal durante um ano, e no final desse ano você fazia uma exposição no MAC, com catálogo e tudo. Então foi minha primeira exposição individual, foi em 1989, no MAC Ibirapuera. Né? E foi muito bom, enfim, porque eu pude ficar um ano voltado com o meu trabalho. E de fato meu trabalho cresceu muito. E esse trabalho faz parte dessa exposição do MAC. Esse também. Também a mesma questão que eu falei para vocês, é muito mais um rastro de pintura que a pintura. A pintura acontece pela retirada mais do que pelo acréscimo. É uma memória do que está lá, uma dificuldade muito grande em afirmar as coisas. Parece que é um cavar para fora, né? Parece que eu estou querendo buscar em mim ali um sentido, enfim, encontrar um sentido. E esse sentido
Você vai buscando em si, no teu passado, você vai adentrando em você. O tema também era muito coerente, porque o tema também, para mim, era o tema era o passado. Aí tem um passado do mundo também, né? Esse também da mesma época. Você percebe que esse azul está lá atrás, por exemplo, né? Então o quadro, parece que o quadro é feito do que está lá atrás, não é do que está na frente. Isso me dava, eu gostava também. Esse sentido temporal, essa espécie de rememoração. Esse também. Agora, tem um aspecto aí que é muito ruinoso, muito... como eu vou falar para vocês? Residual, ruinoso, né? Que também aquilo, um momento, grudou em mim e eu queria me livrar disso aí. É isso que eu falei para vocês. As coisas vão passando. Não adianta eu querer antecipar as coisas. Mas tem um momento que eu não vou mais me sentindo bem com aquilo. Eu vou mudando. Então, lentamente, a pintura vai ter que se encaminhando. Eu vou tendo um mal-estar em relação àquilo que eu estou fazendo. Eu estou querendo mudar. Então, lentamente, eu vou mudando. E começou a mudança. Percebe que aí eu já não estou mais raspando a tela. Eu estou pintando. Eu estou... as diferenças são maiores de cor, não estou aludindo mais a um mundo meio incorruptível, tem diferença, tem sei lá, tem quebra temporal, enfim, era isso que eu estava querendo, né? Isso daí foi muito importante para mim. Nesse momento eu fiz um workshop. Tinha feito um workshop com o Iberê Camargo e depois eu fiz um workshop com a Amilcar de Castro. E eu fiquei muito próximo do Amilcar. E o Amilcar fez uma visita no meu ateliê e ele que me deu a maior força para continuar com isso daí. Tanto é que quando eu olho para esses trabalhos eu me lembro do Amilcar imediatamente. E aí, gente, eu comecei de novo aquela velha obsessão do que pintar. Eu tenho essa necessidade. O que eu estou pintando? Eu tenho que criar um sistema, eu tenho que, enfim, normatizar esse negócio. Aí eu comecei a fazer essas pesquisas, eu veio com forma, eu falei, mas forma não, eu não sou um pintor abstrato, como eu não me considero abstrato até hoje. Então eu preciso pintar alguma coisa. Eu comecei a olhar o chão de cerâmica quebrada que tinha no meu ateliê. Vocês já viram isso, é muito comum, sabe essas cerâmicas quebradas que você faz o chão? Aquilo foi me dando uma sugestão de forma. E foi a partir disso que eu fui criando essas pinturas. Isso é o chão de cerâmica quebrada do ateliê. Quer dizer, então eu estava pintando alguma coisa. Eticamente eu estava grudado em algo. Quer dizer, eticamente no sentido assim, eu estou pintando alguma coisa. Isso me dava um sentido muito ético do trabalho. Quer dizer, que eu também não consigo pensar que eu estou pintando, sei lá, eu preciso estar pintando alguma coisa. Só que num primeiro momento, isso era um padrão. Depois começou a virar elemento. Está vendo como esse trabalho tenta unir o que era antes com o que veio depois? Ele tem tanto o espaço daquelas espécies de catedrais, de ogivas góticas, mas também já tem os cacos. E são as famosas fases de transição, né? E essa fase eu chamei da fase dos cacos, enfim. Olha aí. Esse é bem caco. Eu muito mais pintando que raspando. Sobrava alguns pedacinhos da pintura anterior, mas ela não vinha, ela não se atualizava quando eu raspava e vinha o passado. Ela se atualizava pelo presente mesmo, não sei se dá para entender. Pelo aquilo que eu colocava lá, e não por aquilo que saía de lá. Sabe? Aí tem uma dificuldade muito grande no meu trabalho, que é essa coisa da reprodução. O meu trabalho tem uma sutileza, desde essa época, coisa de tonal, que é difícil de reprodução. Nessa época as pessoas começaram a dizer que eu era monocromo, enfim, porque tem uma predominância de um tom. Eu nunca fui monocromo, nunca escolhi isso, era muito mais uma contingência do trabalho do que uma escolha. Uma dificuldade muito grande em entrar com diferenças. Aliás, essa é uma dificuldade minha até hoje. De romper esse espaço ideal do trabalho, de romper uma idealidade que o trabalho pode trazer, uma idealidade espacial e temporal.
Quer dizer, romper pela cor, romper pela forma, introduzir uma espécie de agressividade cabal ali no trabalho. Isso eu fui conquistando lentamente. Eu fui trazendo isso de uma pintura tonal, que erroneamente foi chamada de monocroma, por uma conquista de uma diferenciação de cor. Isso eu estou chegando agora, né? Ali eu saio, nessa pintura, eu já saí dos cacos, eu já estava, cansou mais uma vez, passou, né? Isso, enfim, eu não me reconhecia mais ali, eu queria fazer uma pintura menos dividida. Os cacos começou a criar para mim uma espécie de atomização da pintura, uma hiperdivisão de tudo. Eu queria um espaço mais homogêneo, unívoco, não sei se é a palavra, mais uniforme, mais sintético. Então eu comecei a pintar as colunas. Eu chamei isso a série das colunas. Nas colunas, na verdade, também era uma vontade de começar a introduzir diferença de cor. Vocês estão vendo como é que tem 2 cores? 3? Isso para mim é um acontecimento. Porque não adianta querer, isso que eu falo, o problema é se reconhecer, né? Quer dizer, lentamente também para eu poder ir me reconhecendo nessas transformações. E as colunas, para mim, era o espaço entre os 2 arcos. Sabe quando os 2 arcos fazem assim, criam a coluna. Nesse sentido, eu também gostei quando eu percebi isso. Quer dizer, parece que a pintura sai da pintura. Pintura chama pintura. E eu gosto porque também vem, mais uma vez, de encontro àquilo que eu falei, de achar que meu trabalho, eu gosto quando eu percebo esse sentido ético nele, dele vir de mim, vir dele próprio. Aí são as colunas. Eu começo a trazer diferença de cor. Eu fiquei feliz quando aconteceu isso. Isso é 1995, 96. Embaixo tem um caco. Você nunca abandona tudo completamente, sem resquícios de coisas, né? As coisas vão lentamente se transformando. Isso que eu falo, é o tempo do... A gente não é assim no mundo, não é assim na vida, né? As coisas não são de chofre. Eu acho que as coisas vão... Para mim, e eu acredito, por isso que eu gosto da literatura também, por exemplo. A literatura que traz para mim essa temporalidade mais maturada, sabe? A percepção dessa experiência temporal para as coisas acontecerem. Sabe? Isso fica muito mais claro na literatura para mim. Eu gosto da literatura por isso. Seja claro, todo mundo leu, todo mundo acho que já saca isso. Por exemplo, sei lá, você lê o Henry James, por exemplo. Outro dia eu acabei de ler uma novela dele, era uma coisa incrível. Acho que esqueci o nome agora, acho que o nome da novela é o nome da praça lá de Nova York, pouco eu lembro. Mas enfim, não acontece nada, não tem acontecimento, mas quando você termina de ler o livro, aconteceu tudo. Porque aconteceu a transformação interna, psicológica de uma personagem, de uma moça. Acho que é Retrato de uma Senhora, se eu não me engano. O nome da tradução aqui no Brasil. Mas é assim, começa contando dela desde moça até ela quase amadurecida já na idade. Não aconteceu nada, é uma vida comum, mas você percebe lá dentro que não precisou de acontecimentos externos, não precisou de ação, aventura. Porque a inflexão, a transformação psicológica daquele personagem era tudo que estava acontecendo e era grande coisa acontecer. Esse sentido temporal eu me reconheço muito nele. Por isso que eu acho que a minha pintura é lenta e afirmativamente lenta, se eu posso fazer esse paradoxo, por causa disso. Essa é também uma tela de 96, também são as colunas, e aí eu comecei a introduzir as diferenças de cor. Essa forma nova me deu a possibilidade de vir a romper aquela estrutura tonal. Pois não. Não, a serragem acabou logo. Passou o negócio da serragem, mas a cera ficou. A cera é a cera de abelha derretida com a terebintina, que entra tirando o brilho da cor e dando uma espessura maior ao óleo, permitindo que ele seque mais rápido e que você possa... mais rápido no sentido da oleosidade, mas que ainda você consegue manipular ele, enfim.
Agora, a presença da cera também foi diminuindo ao longo dos anos. Hoje em dia eu uso muito menos. Eu uso só para tirar o excesso de brilho. E a pintura também foi perdendo a densidade matérica e foi ficando cada vez mais fluida e translúcida e fina. Sei, fina no sentido de, não me vem a palavra, não espessa, né? Textura é uma palavra que eu não gosto para pintura. Não, justamente porque eu já tive muitos equívocos em relação a isso. Você é um pintor que faz textura. Eu não faço textura. Pintor que faz textura não é bom pintor, sei lá, acho que porque está ligado só. O pintor tem fatura. Fatura é a construção da superfície pictórica. Todo pintor que eu conheço preza a sua construção da sua superfície pictórica. Não tem pintor que não preze isso. Todo pintor. Né? Mesmo você pega, sei lá, vamos escolher um exemplo radical aqui de alguém, radical, enfim, que parece que não tem isso. Eu pego o de Kooning. O de Kooning ele sabe exatamente controlar aquele descontrole pensando na elaboração daquela fatura, daquela pintura, enfim. E aí, eu vou jogando formalmente, isso é outra palavra que dá pano para manga, né? A gente pode discutir também, quando eu falo formalmente, forma, eu não tenho nenhum medo disso. Sabe? Tem gente que fala forma, formal, formalismo, sai correndo como o diabo da cruz, não tenho o menor medo disso. Podemos discutir isso. Meu trabalho tem esse aspecto de uma variação formal. Isso eu aprendi com o Volpe. O Volpe, por exemplo, quando descobre um tema, ele desdobra aquilo de maneira das mais diversas. Ele habita aquele tema muito, muito tempo. Ele vive aquilo. Ele, enfim, faz aquilo ganhar todas as possibilidades que aquilo pode ganhar. Então, quando eu descobri esse negócio da coluna, eu também fui variando, aproximava, distanciava, punha aqui, punha ali, enfim, para ver todas as possibilidades formais que essa nova forma poderia me trazer. Por exemplo, aí vocês veem que, sei lá, meio morandiano tem uma forma ali no meio que vai desaparecendo. Aí também, por exemplo, aí tem uma coluna aí no meio que desapareceu. Na época eu escrevi um texto sobre esse trabalho. Esse trabalho está no MAN, da coleção do MAN. Com esse trabalho eu ganhei um prêmio importante para mim também, que foi o grande prêmio Pricewaterhouse do Panorama de 97. E eu escrevi um texto sobre esse trabalho que eu falo que essa coluna do meio que desaparece, para mim é o mais importante do trabalho, que é onde eu posso me reconhecer. Quer dizer, aí eu já estava começando a reconhecer também como essa dubiedade, essa indefinição justamente é o mais importante para mim no meu trabalho. Ou é o que faz do trabalho, o que traz o trabalho para um presente, para uma indefinição do presente, para uma... eu não sei, porque eu acho que o grande problema é o presente, não sei. Fazer o que é o presente? É o que você lembrou com a projeção do futuro, né? Você acabou de falar, esse momento já passou. Então o presente para mim é a grande incógnita. Fazer uma pintura no presente, ela tem que dar conta para mim também de todas essas dimensões. Porque o presente não é algo desligado dessas outras dimensões, né? Então essa forma que desaparece, para mim é o presente. Sabe, essa dubiedade do presente, essa indefinição. E é isso que para mim é mais contemporâneo no meu trabalho. É isso, por exemplo, que permite, para mim, eu acho que permite que o meu trabalho converse, sei lá, com outros trabalhos contemporâneos. Isso tem mais uma variação formal, que é essa figura do lápis apontado. Isso, enfim, essa forma surgiu entre as duas colunas. Então aí eu sou muito morandiano também, continuo nesse sentido, quer dizer, é muito mais o espaço entre as coisas do que a coisa, é muito mais o vazio do que o presente, é muito mais aquilo que não está presente do que está presente. Agora, para pintar uma coisa, para pintar o vazio, você tem que pintar a coisa, né? Sei lá, só se existe silêncio se existe o ruído, né? Só existe a ausência se você tiver a presença de algo, senão não dá para contrapor essas coisas. Então, e é isso que eu falo sempre, eu preciso de coisas para pintar justamente para não pintar as coisas. Então é muito difícil aí, o que entra, o que não entra, como eu pinto, né?
E aí esses lápis apontados começaram a virar uma espécie de garrafa, enfim, as formas também vão mudando, e eu gosto que as formas vão mudando. Eu não procuro ter uma deliberação forte, sabe, no sentido da mudança, uma coisa meio autoritária e meio voluntariosa, eu vou mudar, eu vou fazer isso. Não, eu vou seguindo meio como eu vou falar? Um estado, eu me deixo num estado onde as coisas vão se fazendo também por mim. Eu acho que a minha pintura tem muito esse sentido também. Quando eu falo estado, eu acho que a minha pintura é uma pintura de estado. Quer dizer, eu acho que eu faço uma espécie de impressionismo da consciência. Não sei se eu posso explicar bem. Mas é como se fosse, isso, um impressionismo da consciência. Depois eu posso precisar melhor isso, enfim, sei lá. Aí eu mudo o tema também, eu comecei, eu comprei lá perto do meu ateliê, uma senhora tinha uma banquinha que ela vendia cacareco, ela pegava as coisas que ela tinha na casa dela e ia vender na rua com uma espécie de, sei lá, para ela ganhar dinheiro. E eu lembro que eu olhava aquilo com a maior curiosidade do mundo. Cada dia tinha uma coisa nova que ela trazia da casa dela e um dia tinha um peão. Esse peão de madeira de criança brincar, de brinquedo, o peão estava todo escrito, enfim. E eu comprei esse peão, levei para o ateliê. E aquilo enfim, aquela forma começou a me seduzir, me chamar. Eu fiz várias pinturas do peão, mas pinturas figurativas. E depois eu comecei a transformar o peão num esquema, como eu sempre faço com os meus temas, enfim. São esquemas muito menos que... esquemas de figura muito mais que figuras. E aí eu comecei a fazer esses peões. Enfim, foi uma série curta, mas que existiu durante um tempo também, esses peões. Aí eu comecei a achar que era muito fácil a associação com os carretéis do Iberê, porque são brinquedos de infância. Eu parei com isso, principalmente por isso. Mas os peões, essa curva que o peão fez, me trouxe muita sugestão também para outras formas. Porque nada é gratuito, nada é em vão no trabalho. Toda experiência, você carrega toda a experiência a qual você se submete, né? Eu acho que isso quem pinta sabe, isso é regra. Então tudo vale a pena, se pôr em experiência, experimentar, trazer coisas para o trabalho, porque tudo isso fica, né? Como no poema do Drummond, não é? Lembra? Um pouco do teu nariz está no nariz da tua filha, um pouco enfim, tudo fica. Olha aí, por exemplo, isso daí não é mais peão, mas isso ficou dos peões. Aí no meio dá para ver um peão. Então é como se fosse o espaço entre dois peões, enfim. Quer dizer, isso que o pintor não pinta o que vê o que pinta. Eu volto para mim mesmo o tempo inteiro. Quer dizer, as coisas são pretextos para eu poder me reencontrar o tempo todo. Eu tenho essa impressão. Eu pinto o mesmo quadro desde o início, é sempre a mesma coisa. Só que essa coisa aparece de maneira transformada sempre. Mas é a mesma coisa. E isso eu acho bom também, porque eu acho que, não sei, me dá um sentido também de unidade, de identidade muito grande, que acho que é isso que eu procuro. Eu tenho eu gosto muito de simplificar as coisas também, porque eu tenho muita dificuldade com a complexidade. Eu não tenho muita facilidade para entender as complexidades, coisas como... Eu gosto muito de simplificar tudo porque eu acho que é um jeito de eu me entender. Acho que eu tenho Eu às vezes acho que eu complico muito a maneira de ver as coisas no mundo. E eu acho que então, na hora de trabalhar, eu ajo no sentido contrário, de simplificar para clarear para mim. Enfim. O Nuno viu esse trabalho e falou assim, é engraçado, você está pintando ampulheta. Ele falou assim, você foi procurar a infância e achou o tempo. Eu falei, é isso mesmo. Eu achei bacana essa ideia dele, que é uma ampulheta, né? E são os lápis apontados, que no meio dá para ver a coluna. Agora, esse trabalho tem uma intensidade de cor que a foto não revela. E era isso que eu estava buscando aí quando eu fiz esse trabalho. Porque esse negócio da cor também é outro capítulo, eu acho que é o capítulo mais importante do meu trabalho. Eu tenho essa... Porque acho que acho que a cor é
eu tenho mais facilidade com a cor, eu não tenho com o tema, por isso que eu não falo muito nela. Ela vem fácil para mim. O tema é que não vem. Eu acho assim, que a minha forma é muito dúbia, muito indefinida e muito parcimoniosa. Então, alguma coisa tem que vir com força. Não é a forma que vem com força. Então, o que vem com força é a cor. Né? Então, eu gosto que... Então, tem essa espécie de contraponto também no meu trabalho que eu acho que eu gosto, enfim. Ao mesmo tempo que a forma vai embora, a cor vem para frente. Né? Algo tem que atualizar ele. Né? Aí também essas colunas, enfim, se uniram e o lápis ficou ali no meio, enfim. E eu gosto desse negócio, você vê uma coisa e vê outra ao mesmo tempo, essa espécie de confusão espacial. Figura e fundo sendo a mesma coisa. O que está lá atrás é tão importante quanto o que está na frente. O espaço do vazio, o vazio entre as coisas é tão importante quanto a coisa. Isso eu aprendi com a arte moderna, de quem eu sou um devedor, e principalmente da arte moderna brasileira, como eu comecei a dizer para vocês. Por exemplo, se eu pego o Amílcar de Castro, o Amílcar é isso. O Amílcar é o vazio é que constitui a escultura, não é o cheio. Né? O cheio está lá só para estruturar aquele vazio. Quando você se dá conta disso, aquilo ganha uma dimensão tão bonita, porque aqui o ferro vira ar, é lindo, é um gênio. O Iberê também, enfim. E aí outros, acho que isso está na raiz da arte brasileira. Sabe? Essa maneira de fazer com que o não, com que o vazio estruture o cheio. Sabe? E esse eu sou devedor. Isso é muito identificado com a arte moderna brasileira. Né? Vocês podem pegar a Mirachene, o Sérgio Camargo, o Volpe, a Amílcar, está tudo lá. Né? Eu sou devedor disso aí. Esse não dá nem para falar, né? Porque sumiu então para o outro. Isso também a cor, a cor aí é que está falando mais. É uma cor que eu vim a descobrir que eu gosto muito dela até hoje, que se chama caput mortum. A tradução em francês se chama tête morte, cabeça morta, que é a cor do sangue pisado. E eu achava, aliás, a pintura, nesse momento eu começo a dar nome às pinturas. E veio muito, esse quadro se chama Caput Mortum, muito pela sugestão poética do nome dessa cor. Né? E também aí tem essa inversão que eu falo, cheio, positivo, negativo, cheio, vazio. Para mim, enfim, ou você contempla tudo isso ou não contempla nada. Eu não consigo contemplar só o cheio se eu não contemplar o vazio, enfim. E aí meu trabalho começa a mudar. Isso é em 2006, eu começo com outros temas. Eu comecei a ler aquele escritor sul-africano que ganhou o Nobel, aquele Coetzee, né? E e li tudo, adorei aquele negócio e principalmente de como ele... Vocês já leram? Senão eu vou... O personagem, o narrador, é posto em terceira pessoa, ele, né? Mas é como se fosse ele, é um distanciamento dele em relação a ele mesmo. É como se ele fosse o narrador é ele, mas posto à distância em terceira pessoa. E esse narrador, quase sempre, é um homem, é um escritor. Ou é um crítico literário, um professor. Então a literatura vira o tema da própria obra. Mas não é chato, não é romance, novo romance francês, não. É de outra maneira, ele consegue segurar um tônus, um pathos narrativo muito interessante, apesar de se colocar o escritor como próprio personagem. E aquilo, enfim, eu fui vendo aquilo, lendo um outro escritor que eu gosto muito, que é meu amigo Bernardo Carvalho, que também tem esse negócio. Ele também, de vez em quando, entra, a narrativa vira própria. Quando você vê o que está sendo narrado, o que o narrador está procurando é o que está sendo narrado ali, enfim, uma espécie de metalinguagem, e comecei a ver a pintura do Sean Scully. Essas três coisas foram me dando uma vontade de mudar o tema. E eu comecei a fazer isso, que chamam as vigas. Mas as vigas, por causa disso aqui, no meu ateliê tem muito isso, essas vigas, enfim. Mas a viga, para mim, é como se fosse uma pintura dentro da pintura.
Estão vendo? Aí não dá para ver direito, mas estão vendo como o espaço externo está reproduzido no espaço interno? Eu queria que a minha pintura, eu ingenuamente, né, tivesse isso. Que o que está fora tivesse dentro. O tema dela fosse o próprio. Ela fosse o próprio tema dela. Enfim, não sei se eu consigo explicar. Vamos ver se tem outra de viga aqui. Não, aí é outra coisa. Aí eu chamo de funâmbulo isso aí. Isso daí vem dos peões, vem daquelas lápis apontados. É onde eu faço esse jogo também. Eu inverto um e outro e vou construindo esse espaço meio indefinido, né? O que é figura vira fundo, o que é fundo vira figura, uma coisa se transformando em outra. Funâmbulo é o homem que caminha na corda bamba, né? E essa imagem eu gosto muito, porque eu comecei a identificar a minha cor como uma espécie de funâmbulo, um funambulismo, que ela nunca está em lugar nenhum. Quer dizer, o francês tem muito essa expressão, né? Um funambulismo. Eles falam no funâmbulo. Por exemplo, aquele pintor, o Nicola de Staël, eu li um ensaio sobre ele, dizendo assim: o funambulismo entre a forma e a abstração. E você olha o Nicola de Staël, de fato, o Nicola de Staël transforma a figura tridimensional em bidimensional. De fato, tem um funambulismo ali. Nenhuma coisa, nenhuma. Ele está caminhando numa corda bamba, né? Numa região incerta. É funâmbulo por isso. E eu comecei a chamar isso de funambulismo. E ficou. Enfim, e eu gosto também quando eu agrego algum tipo de palavra ao que eu faço, ou enfim. Acho que esse DVD está muito organizado no sentido de temas, né? Isso aí eu chamo orelhinha de gato, também é uma decorrência da viga, enfim. Mas isso não durou muito como tema no meu trabalho, não perdurou. Isso é o funambulismo. Eu percebo que o que está... Enfim, essa permuta infindável, eu gostaria entre figura e fundo, enfim. Porque não dá, eu não consigo afirmar uma coisa só no meu trabalho. É aquilo que eu falei para vocês, se eu falar presente, mas o presente é futuro e passado, é vida. A morte está grudada na vida. Não sei, entendeu? Tudo, a coisa está do teu lado, está tudo... eu gostaria de ter essa complexidade, enfim, para poder me reconhecer. Isso é um funambulismo também. Isso são pinturas grandes sobre papel. Eu acho que o papel recebe a tinta diferente da tela. Então, às vezes, eu gosto de ir para o papel justamente para buscar coisas que a tela não me dá. E isso eu sempre falo, é uma mágica, um mistério que o papel tem, enfim. A gente pode discutir, mas a tela acho que traz lá com ela um recado histórico, uma certa cerimônia. Esse não dá para ver, né? Esse chama o repouso do nada, tá bem Mas ali no meio tem essa figura que desaparece também. E aí é o que eu acho que a minha pintura também, eu gosto nela, tem esse negócio. Parece que ela não tem a representação. Isso é uma ideia de um cara do Rio que escreveu sobre o meu trabalho, onde ele fala assim, que no meu trabalho não tem a representação de um instante, tem a construção de um instante. E isso eu acho bonito. E isso quando eu li, eu queria chamar ele para escrever mais sobre o meu trabalho, enfim. Porque eu acho que é isso mesmo. Eu gosto que você tem que parar na frente do meu trabalho para aprender ele. À medida que você parou, você também está produzindo tempo. Quer dizer, tem essa produção, essa eterna produção do instante. E não a representação do instante. Nisso sentido que eu acho que o meu trabalho não é temático, de se apegar a um tema, e também foge daquilo que as pessoas tendem a chamar de formalismo. Porque eu acho que ali também ele tem essa dubiedade, essa indefinição ficam exponenciadas. Isso também é um funambulismo. Agora, eu gosto muito da cor. Enfim, isso não sei como dizer isso.
Isso são as vigas. Lembra que eu falei para vocês, o quadro dentro do quadro, o quadro que posa, aquilo que eu comecei a falar, que eu gostaria que o tema da pintura fosse algo que acontecesse, né, ela fosse o tema dela, enfim, eu não sabia como fazer isso e comecei por aí, com essa história das vigas. O Sean Scully muito, porque vocês já lembram do Sean Scully, além de ser um grande pintor, enfim, no sentido de achando soluções para aquilo que ele faz. Também ele começa, na época da pintura, da produção dele, ele começa a encaixar de uma maneira muito regular, perfeita, uma outra pintura dentro da pintura. É como se ele quebrasse a temporalidade unívoca daquele com uma outra temporalidade. Só que são pinturas parecidas, né? Só que quebra, rompe. Isso daí, gente, eu mudo também, é um outro tema. São as cruzes. Isso é de 2007. E a cruz, para mim, é a viga que desceu. Desceu, quando ela desceu, ela virou a cruz. Eu gostei do tema da cruz, e claro que a cruz traz uma simbologia tremenda, mas eu não procuro ficar na simbologia da cruz. A cruz também, para mim, é um tema, um pretexto, é um esquema formal, onde também me possibilita criar cores, enfim, aumentar o número de cores, enfim. E aí também o mesmo jogo, isso que eu falo para vocês, eu sou o mesmo pintor sempre, só que vai variando. A minha pintura ficou muito mais fluida, muito mais uniforme, muito mais acentuada as diferenças de cores, né? Mas continua essa indefinição e essa irresolução entre figura e fundo. Aí o tamanho também eu aumentei muito, são telas de 2,40 por 3 metros. Eu senti necessidade de um tamanho, de uma escala maior, para a cor poder vir mais, também para ela ficar física. Isso é uma outra história também que eu gosto muito de pensar no meu trabalho. Ela tem uma fisicalidade. Eu acho que você chega na frente dele e também conversa corporalmente com você. Enfim, isso tem uma sensorialidade que eu gosto. Agora, a cor, se vocês já tiveram a oportunidade de ver o trabalho, vocês sabem que a cor ali está muito simplificada. Eu nunca consigo fazer uma cor tão simplificada. Ela tem nuances muito mais. Que também ali carrega uma morosidade, sabe? A cor não se dá de chofre. Ela é pensada, ela é um pouco também preparada, enfim. Eu não gosto de usar a tinta como sai do tubo, ela é sempre misturada, qualquer que seja a cor. É como se fosse o começo da pintura, essa preparação dessa tinta, dessa cor, dessa matéria. Acabou. Agora, eu não sei se vocês querem, eu tenho paciência de ver o filminho ou se a gente conversa. Vocês querem ver o filminho? Eu acho que no filminho eu falo coisas mais, enfim, dá para complementar o que eu já falei, enfim. Você sabe quantos minutos tem o filminho? E aí, vocês aguentam 15 minutos? Onde que a gente pode ver esse trabalho? Estão expostos? Olha, mas se nem o Volpe dá para ver, imagina eu. Nem o Volpe tem exposto. Se você quiser ver Pansetti, não tem exposto, não tem. Está tudo em coleção particular. Os museus não. Agora, aqui no MAC tem uma pintura da época da Bolsa Milledeu, 89, e outra dessa época. Não tem nenhuma pintura atual. Eu acabei de fazer uma exposição na Milan em junho, vou fazer uma agora o ano que vem na Fundação Iberê Camargo. Agora, o meu sonho seria esse, um lugar onde ficasse até permanentemente 4 ou 5 pinturas minhas expostas, sabe? Eu tenho um amigo que tem um sítio, uma fazenda em Poços de Caldas, ele falou para mim,
eu vou construir para você lá uma sala para você pôr 5 pinturas. Você pode construir. Por exemplo, eu poderia falar para você, lá em Poços de Caldas tem um lugar onde vão permanentemente 5 pinturas expostas. Porque eu acho que o meu trabalho faz sentido no conjunto, a maneira do Rothko também, né? O Rothko não gostava de pensar a pintura dele uma só. Gostava de pensar, eu acho também que o meu trabalho cresce quando tem cumplicidade, proximidade de outras. Foram desenhos, mas não era propriamente desenho, era desenho com lápis de cor. É como se eu estivesse tentando recuperar e resgatar aquilo com o meu começo. Eu tenho uma obsessão com essa história de origem. Daí eu passei para o gouache. Usei 1 ano fazendo gouache. Enfim, hoje eu lembro daquilo com muita saudade e tenho muita vontade de voltar para o gouache, que é um material mais seco, mais direto, ele não tem tanto a sedução do óleo. E depois eu fui para o óleo e estou no óleo até hoje. Do acrílico eu não gosto muito. Eu acho que para o que eu faço, o acrílico não responderia tão bem. Porque o acrílico não aguentaria tantas nuances de cor como o óleo aguenta. Poucos artistas trabalharam essas matizes com tanta especificidade, sabe? Assim, cobrindo superfícies largas e criando contrastes, os trabalhos vibram. E isso faz dar força na poética que ele se propõe a criar. Um sentido poético também. A cor carrega um sentido do que é o meu trabalho. Então, como eu tenho uma dificuldade, sei lá, minhas formas não se dão de chofre. Você não vê uma pintura minha. Eu gosto quando você olha uma pintura minha, você não aprendeu todo de uma vez. Tem uma certa figura e fundo complexa, uma coisa revertendo na outra o tempo todo. Então acho que a cor tem que ter algo semelhante. Ela tem que ter um pouco essa espécie de ambiguidade, um pouco essa espécie de funambulismo que eu chamo. Funâmbulo é o homem que caminha na corda bamba, né? É uma expressão que o francês usa muito, né? Um funambulismo.
um funambulismo entre a figuração e a abstração. Seria aquele pintor, sei lá, como Volpe, nesse sentido. Quer dizer, é uma figuração funâmbula, porque é e não é figurativo, então algo que não está lá nem cá. Eu acho que a minha cor tem esse sentido de funambulismo, eu gosto disso, dessa coisa meio incerta. Eu comecei a fazer a experiência do trabalho do Paulo, que eu já conhecia há anos, mas uma experiência mais próxima de ateliê, e vinculada então à escrita, e a crítica toda se passa nesse embate, de 2 anos para cá. E isso eu tive a sorte de encontrar o trabalho num processo de transformação em que ele começava não só a tornar mais denso o seu diálogo com o Da Costa, ou com o Suede, né? E como vir a refletir mais profundamente sobre, digamos, o ser da pintura. Tá? Então essa situação dele é quase uma situação de consolidação da modernidade brasileira, da pintura moderna brasileira. Claro que, infelizmente, ela não é só isso, não é? Ela também tem o Iberê, tem o Jorge Guine, mas isso é quase a mainstream da arte brasileira, da pintura brasileira. Volpe, Da Costa, depois Suede. Eu acho o Paulo Pasta talvez assim, o mais clássico representante contemporâneo disso. No Brasil, eu tenho muita influência, sim, do Volpe. É um pintor brasileiro que eu mais gosto. Mas eu aprendi muito aqui no Brasil, acho que com o Evandro Jardim, que foi meu professor na ECA, e depois com Amilcar de Castro e Iberê Camargo, que foram... Tive aula com eles, sim, mas em workshops, em cursos livres. E assim, por uma sorte minha, consegui estabelecer uma relação muito boa com eles, muito profícua, verdadeira. Eu conversava com eles, principalmente com o Amilcar. Ele era um interlocutor muito importante no meu trabalho. Eu sempre ficava muito admirado da argúcia do Amilcar, da capacidade de ver e de ser sintético no que via e no que falava. Com uma palavra ele te dizia tudo, muito parecido com o trabalho dele, né? O Iberê também, esse peso da personalidade de um artista, aquilo me ensinava mais do que ele fazia, mais do que a pintura dele, mais ver a relação dele com o trabalho dele. Essas coisas foram muito importantes na minha formação, aprendi muito com eles. Eu acho que a força do trabalho do Paulo vem muito mais do que ele escolhe não colocar na imagem do que o que realmente está representado. Eu gostaria de não pintar nada, mas para pintar nada você tem que partir de alguma coisa. Quer dizer, só existe o silêncio a partir do ruído, só existe o vermelho a partir das outras cores, tudo é dado em relação. Na verdade, você vê no trabalho do Paulo uma escolha pelo silêncio, pela síntese da imagem. Ao mesmo tempo, não só isso, mas ele lida com toda a tradição moderna de pintura, assim, acrescentando um tipo de afetividade que não está presente na questão da geometria abstrata pura, entendeu? Não é isso. As pinturas do Paulo têm uma temperatura e elas são quentes, assim, né, normalmente, uma espessura. Então, isso aliado a essa escolha de um signo muito enxuto, traz uma característica única para o trabalho. Eu, às vezes, uso os desenhos, que eu chamo de desenho, as pinturas sobre papel, pequenas, como estudos preparatórios para a tela grande, mas isso não é regra, e às vezes não. E às vezes eu tomo também esses estudos em papel pequeno para desenhos em papel grande. Eu faço grandes também, mas isso também não é uma regra, eu não tenho uma regra nesse sentido. Às vezes eu não faço estudo nenhum para pintura, às vezes eu vou direto. E às vezes eu faço um estudo na própria tela pequena.
né? E às vezes a tela pequena também tem uma autonomia total em relação à grande. O que eu quero dizer é isso, o pequeno não significa um estudo para o grande. Eu já usei ogivas, arcos, colunas, cacos, que eu chamava de cacos, uma série que eu fazia de lápis apontado, que na verdade é o intercolúnio, né, que é o espaço entre duas colunas, dava um lápis apontado. Uma certa época eu fiz uma experiência com a forma do peão, esse brinquedo infantil, porque eu queria uma forma mais arredondada. Aí o que sobrou do peão também foi um espaço entre os dois peões que me sugeriam uma espécie de ampulheta. Depois disso só sobrou o final dessa ampulheta que me sugeria uma espécie de pata de elefante e ao mesmo tempo me dava uma espécie de um cálice, de uma taça. E aí vieram as vigas. As vigas é como se fosse um quadro dentro do quadro. Viga mesmo, viga de arquitetura. A viga baixou, apareceu a cruz. Quer dizer, junto com isso eu tenho esse tema que eu chamo do funambulismo, que são umas espécies de garrafas invertidas, né, que você não sabe que está na frente, está atrás, está em cima, está embaixo. E eu vou somando esses temas, eu gosto dessa somatória de repertório. E quanto mais eu tenho, melhor. Quem é o mestre nisso para mim é o Volpe. O Volpe é de uma riqueza inacreditável, nesse sentido também, né? Eu acho que é inextinguível a capacidade que o Volpe tem de ir arrumando formas para pintar. Ele vai desdobrando aquilo, vai habitando aquilo, os seus temas, as suas formas, de uma maneira genial, eu acho. E junto com um senso de cor também genial. E eu gosto muito disso no Volpe, eu admiro muito, mas eu não sou tão rico e fecundo, eu acho, eu não sou esse poço infindável de possibilidades de forma. Enfim, são mais restritas e eu demoro mais com elas, né? Mas eu sinto quando uma fase está acabando e começando a outra. Algo se esgota, né? E aí eu acho que esse é o sentido da vida e o sentido da arte. Está tudo em mudança, está tudo mudando. O Amilcar foi um interlocutor muito importante para o meu trabalho. Duas coisas ele disse para mim que eu nunca mais me esqueci. Um dia ele chegou com aquele jeito mineiro e falou para mim: sua pintura é uma reza só, e você está dentro da catedral. E de fato, uma vez também ele falou para mim, escreveu como uma dedicatória de um livro dele para mim, se referindo à minha pintura, dizia assim: o silêncio é a moradia da cor. Foi a partir desse sobrevisível do Suede que eu dei o nome à minha exposição, que essa palavra não existe no dicionário, ele inventou aí. Paulo é sobrevisível de coisas invisíveis. Achei isso o máximo, é um jeito que ele achou para falar do meu trabalho.
Deu para vocês verem tanto que eu sou redundante, né? O que eu falei lá, o que eu falo aqui, então, é assim mesmo. Enfim. Eu queria te perguntar, professor. Para quem? Para você. Ah, bom. Eu lembro de ter lido um texto, não sei de quem era, sobre a sua pintura, comentando que sempre tem uma faixa. E não sei, falavam que dava um sentido de realidade, alguma coisa próxima disso. Eu acho que quem foi o Antônio Gonçalves Filho, não foi isso? Ele que escreveu, talvez. Agora, no próximo livro vai sair do meu trabalho, aquele Roberto Conduru vai falar um monte sobre isso. Apareceu essa faixa embaixo, em 2004 para cá. É um jeito, para mim, o que eu consigo falar que é um respiradouro, sabe? É um jeito da pintura respirar. A minha pintura é muito controlada, é muito fechada. É um jeito dela ficar um pouco aberta e inacabada. Agora também eu estou jogando, às vezes essa faixa entrando aqui na direita ou à esquerda, às vezes ela entra nos 4 cantos da tela. É um jeito de trazer um pouco o não terminar completamente, se isso é possível. Para mim é isso. Oi, Paulo. Eu não vou poder deixar de seguir a sua própria dica, né? Quando você começou de levantar essa ideia de você ser um pintor brasileiro, né? De certa forma você foi dando pistas sobre isso ao longo da sua fala, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso de uma maneira mais condensada, vamos dizer assim. Difícil, né? Ó, como eu vou falar para você, quando eu comecei a pintar, as referências são todas de pintores lá fora, né? Você começa a olhar aquilo vai te formando, começa a formar o teu gosto, o teu repertório formal, a tua imaginação. Quando você vai pintar, eu pelo menos, quando fui pintar, eu senti claramente o mal-estar em relação àquilo que constituía a minha influência e aquilo que eu estava fazendo no lugar onde eu estava fazendo. Eu senti claramente essa interposição, essa injunção, esse deslocamento, entendeu? Entre aquilo que era a minha referência e aqui onde eu estou pintando. E aí eu me voltei imediatamente para esse momento, para essa crise, que eu achei que essa crise, esse deslocamento era a coisa forte ali. Então o que é isso? O que é esse mal-estar? Aí eu fui lendo, muita gente, enfim, com essa coisa brasileira, como é que é? O Iberê fala muito disso. Era isso que eu estava sentindo, sabe? O Iberê fala, eu sou um europeu aguaipecado. A Guaipeca é vira-lata no sul, né? Eu sou um europeu vira-lata. Eu me senti um vira-lata também. Assim, sou um brasileiro olhando para essa sua, como é que é? Por que esse mal-estar se dá? Então, nesse sentido, aí minha pintura, eu comecei também a perceber isso na arte brasileira e ver como é que essas pessoas resolveram tudo isso. Você pega, todos os grandes artistas brasileiros têm essa questão posta lá de uma maneira muito bacana, que não é tematizando isso. Não é pelo tema, é pela forma. Por isso que eu digo também que essa palavra forma não me assusta. Forma é dar sentido. Como diz o Rodrigo Naves, forma não é forma, né? Da forma é dar sentido. Então, que sentido eu daria aquilo? Por exemplo, se eu pego a Oiticica, é isso o tempo inteiro, né? O Oiticica é essa aventura. Você pega o Amilcar falava, a verdadeira Semana de Arte Moderna Brasileira não foi de 22, foi o neoconcretismo. Porque você pega a Semana de 22, ela é temática. Não estou desmerecendo, a Tarsila é uma grande pintora, a Anitta no começo, fenomenal. Mas você pega os pintores da Semana de 22, o que eles estão fazendo é uma espécie de cubismo, né? Você pega os neoconcretos, não é mais isso. É uma vontade de dar uma resposta, mas a partir de outro lugar, com uma compreensão maior e grande da forma. Eu acho que isso, para mim, é ser brasileiro. Entendeu? É me haver com esse mal-estar.
de estar aqui em relação à cultura da metrópole. Sabe? Não, desculpa, mas quando eu li aqui a maneira como me apresentaram, assim, Paulo Pasta faz parte da renovação, da pintura. O seu trabalho é reconhecido no Brasil e agora consegue alguma ressonância lá fora. Eu falei, que isso? Eu falei, eu estou muito boa companhia, Volpe, Berê, Tussué, todos. Né? Quer dizer, nesse sentido eu sou um pintor brasileiro também. Eu acho que os pintores brasileiros, sem querer falar mal também, que conseguem ressonância lá fora, é porque também, de alguma maneira, o trabalho faz algum tipo de aporte temático ao que seria o Brasil. Isso meu trabalho não aguentaria, essa carga retórica, é tudo que eu não quero. Então, nesse sentido, eu busco sabe a diferença que faz o que é, por exemplo, o Almeida Júnior em relação, sei lá, ao Rodolfo Amoedo, no século XIX? Quer dizer, você pega os dois pintando a mesma coisa. O Almeida Júnior começou a ter uma luz diferente. Ele estava aqui, sabe? Algo assim. E eu começo, não sei, eu nunca tive vontade de morar fora. Acho que é por isso, eu preciso do lugar onde eu estou, das referências que me cercam, inclusive afetivas. O meu trabalho é muito baseado em memória. O que eu lembro, o que eu vi, o que eu gostei, para ir construindo uma espécie de familiaridade e circularidade afetiva. É aí que eu vou criando essa fundação do que eu sou. Eu vou construindo a minha identidade. E a minha identidade, construir essa identidade, parece que pertencente aqui. Isso não significa que eu fecho meus olhos por lá fora, de jeito nenhum. Né? Não é isso, não estou fazendo elogio do nacionalismo, nada disso. Né? Mesmo porque a gente não sabe o que é isso. Aliás, eu sou crítico em relação a isso. Não sei se eu te respondi, Elô. Respondeu, com certeza. E você falou que o seu pai era pintor e o seu tio materno O meu tio, também, né? A minha família é italiana, né? Então essa coisa da arte, sei lá, também, é bobagem falar o que eu falei, enfim. Mas essa coisa vem com uma coisa mais artística, não sei. Um monte de gente, um monte de pobre que veio. Os italianos, pelo menos na minha família, são os italianos que vieram substituir a mão de obra escrava nas fazendas, não é isso? Quando aboliu a escravidão, veio a migração italiana mas eles vieram com uma herança, com uma tradição cultural, né? Quer dizer, a minha bisavó, ela trouxe duas coisas da Itália. Ela trouxe os ferrinhos de grelhar a polenta, e ela trouxe uma litografia da Nossa Senhora, de uma santa, de uma Madonna, que era a Madonna da capela da cidade que ela nasceu. Conversando com o Charles Cossack, que ele é muito... O Charles falou assim para mim, ela trouxe pão e Deus. Bacana, e é verdade, as únicas coisas que ela trouxe. Enfim, esse pessoal veio, minha família veio assim, entendeu? Mas veio com essa espécie de herança, de vontade. Meu tio queria ser pintor. Eu me lembro dos quadros dele na casa da minha avó, mas também precisou ganhar vida. Enfim, não era. Meu pai também pintava, era um pintor de final de semana. E ele falava para mim, eu queria ser pintor. Quer dizer, mas enfim, nada o incentivou, ou o meio, enfim, enfim. E até quando eu resolvi ser pintor, o meu pai entendeu perfeitamente. Minha mãe menos, mas meu pai, ele... Obrigada. Imagina. Paulo, obrigado pelo seu trabalho. É sempre gostoso de poder falar para o artista que seu trabalho me traz reflexão e prazer. Não obrigatoriamente nessa ordem, mas... E me desperta muita dúvida, eu penso muito em vestígios. Eu sou arquiteto de formação, mas nunca exerci. Então eu enxergo espaço onde não existe às vezes, né? E eu vejo muito espaço na sua pintura, assim. Ela me e hoje você falando, e você realmente é coerente,
a ética vem na sua fala, como vem na sua obra, essa coisa que você traz da memória, é como se, para mim, como se fosse a memória, não daquilo que é lembrado, mas é daquilo que não é lembrado. Entendeu? Não sei se é a memória do vazio, seja o que for, mas vai muito por aí. Eu queria perguntar uma coisa para você que não tem nada a ver com isso, que assim, muitas vezes, você falou do Matisse, eu li a semana passada um texto seu falando lembrando essa coisa da consolidação do Matisse. E por contraposição, e por ser tão distinto, não dá para não pensar no Picasso, porque você citou o Argan falando que história não é repertório, é problema. É um problema. Por negação, às vezes eu queria saber se tem como repercutiu, na sua cabeça, porque você deve ter pensado nele muitas vezes, ou ter visto, se repercutiu em termos do seu trabalho. E um outro brasileiro, aí um brasileiro, que é o Guild, que eu não sei porque, eu acho que tem alguma coisa sua com ele, entendeu? Eu não sei mesmo? O que é. Eu não sei o que é. O Nuno vai ficar... eu adoro o Guild, eu acho o Guild Deus, gênio. Eu acho o maior artista brasileiro, sei lá, o Sérgio Camargo falava, eu acho um negócio inacreditável. Se a gente pensar em Brasil, e o Guild é um artista brasileiro. Né? Quer dizer, no melhor sentido, o Rio de Janeiro para o Guild é uma cidade perdida no fim do mundo. Não é uma cidade maravilhosa, né? O contrário disso, é o cara que pega essa pungência, essa dor que é humana, enfim, coloca no Brasil também. Esses caras fundam um país, quer dizer, esses caras fundam a realidade cultural e artística de um lugar, né? E nesse sentido eu acho o Guild incrível, fora a poética, a maneira. O que me encanta mais no Guild, além de tudo que a gente já sabe, é a maneira sintética de resolver a forma. Sabe como ele tem uma compreensão, porque aquilo está nele, né? Não está no mundo. Como ele vai na síntese, como ele organiza e como ele vai com 3 ou 4 linhas ou algumas blocos ele faz, sabe? Não precisa tanta coisa. É esse sentido da economia que me chama a atenção no Guild, sabe? Claro que aí temos tudo que a gente conhece. A angústia, sei lá, o estranhamento, tudo isso, mas como Drummond falava, o pesquisador da noite moral sobre a noite física, né, esse drama, essa noite do homem, essa noite da humanidade, mas esse sentido é isso que mais me pega. E é engraçado você falar do Guild, eu adoro, mas eu nunca pensei nele em relação ao meu trabalho. Então, a gente acaba de vir de uma aula, né, em que a questão do mal-estar está sendo sempre colocada em relação à questão da identidade, né, que é isso, no fundo, quem sou eu, de fato, o que é ser brasileiro, né? E está sendo enfocado o modernismo e tal. Como é que essa pergunta, foi a minha pergunta no fim da aula, é levada adiante, né? Ou no concretismo ela se extingue, né? Ou não. Quer dizer, o que passa a ser brasileiro daí para frente, e foi dito também uma coisa assim angustiante, na verdade, assim, todo artista tenta responder às questões do seu tempo, né? Eu falei, bom, essa identificação dá para fazer a posteriori, né? Talvez. Será que é uma consciência prévia, né? Será que o artista tem uma consciência tão grande de a que ele está respondendo, né? E esse responder implica em se relacionar com os seus pares, né? Nesse diálogo com a produção à sua volta, né? Eu queria saber um pouquinho, assim, que eu não sei, da sua formação, né? Porque eu digo isso porque se tem uma formação, quando ela é acadêmica, passa por umas questões. Quando não é
a coisa se resolve de forma diferente. E como que você se sente conversando com os seus pares? Quer dizer, do que essa conversa o que trouxe para o seu trabalho? Se você se situa num grupo, se você se sente parte de um conjunto de reflexões sobre o momento ou não? Eu me sinto, sim. Eu me sinto que eu já fui mais parte ainda de um grupo. Quando a gente é jovem, a gente tem mais facilidade em formar grupos e estar mais junto, né? Vai vindo a idade, é mais fácil a dissolução. Mas eu tenho uma geração. Sei lá, eu sou muito amigo do Fábio, do Rodrigo, do Nuno. O Nuno é um interlocutor incrível meu. O Sérgio, enfim, que são pintores. Enfim, é um grupo, a gente conversa, eu sinto que o meu trabalho tem diálogo com os deles também, toca em questões muito próximas. Gosto do neoconcretismo, sabe? Eu acho o que eles fizeram. Olha o Hélio Oiticica, eu adoro o Hélio Oiticica, mas eu não gosto do Hélio Oiticica pelo que a maioria das pessoas gosta. O Hélio Oiticica, que eu acho que o Oiticica, se estivesse vivendo hoje, ele estaria pintando. Juro por Deus, ele estaria pintando. Isso, quem concordou comigo foi a Iole de Freitas, que conheceu ele também. Eu acho. Porque o Oiticica, o que ele ia fazer depois lá do Parangolé? Tinha muito mais que fazer, né? Eu acho que ele estaria pintando. E a vontade do Oiticica, para mim, era de pôr cor no espaço. Né? Eu acho tão bonita essa resposta. Agora, eu acho que quando ser pintor, para mim, já me condicionou a um lugar. Eu acho que tem artistas que falam mais diretamente, de uma maneira mais imediata, de problemas políticos, sociais, essas questões, esses conteúdos, entram de uma maneira direta e clara no trabalho. O meu trabalho, isso não aparece filtrado, depurado, decantado, transformado, sublimado, sei lá. Eu não gosto, eu não quero essa retórica, não entendo com ela, não me reconheço nisso. Agora, e também não acho que isso não seja ser político, entendeu? Porque hoje em dia a gente está vivendo uma coisa muito boba, né? Unívoca, direcionada. Ou você faz um trabalho temático, direcionado, visível, ou você não está ali. Não é assim. Né? Quer dizer, sei lá, eu sempre falo, quando o Cezanne pintou a maçã daquela maneira, ele está fazendo política, porque ele mudou a maneira de ver as coisas. Né? Quando você transforma, muda a maneira de ver, ou quando você consegue se transformar, você está fazendo política, porque se você mudou o outro, você está mudando tudo. Né? Então não tem um jeito só, não tem só esse jeito temático, que eu acho que hoje se voltou a um pouco isso. Agora, tem artistas que trabalham de uma maneira muito mais. Para mim, pintura não combina muito com isso. Me fala o exemplo de um pintor que sobreviveu a uma carga retórica tamanha. Não tem. Quem? Sabe, nenhum pintor que trouxe para o trabalho, de uma maneira imediata, essa carga retórica, ou esse tema, e colocou ali sem nenhum tipo de filtro ou decantação, que tenha sobrevivido. Vai falar um exemplo histórico, Delacroix, tem um quadro, A Liberdade Guiando o Povo, o resto não é isso. Né? Sei lá quem mais. Eu não conheço, sabe? Muralismo mexicano, desculpa, mas como pintura aquilo é fraco, eu não gosto. Tem uma importância, uma força, né? Mas aquilo não. Eu não gosto. Não é a minha praia, entendeu? Não, eu olho o Morandi, olho o Guild, eu acho que eu compreendo melhor o sentido do mundo ali, a política do mundo, a dinâmica do homem, a dinâmica do mundo, muito melhor de alguém que estivesse pintando para mim um homem sendo morto, sei lá. Isso sou eu, né? E esse sou eu, mas enfim, o meu trabalho tem sentido mais sublimado, sabe, eu acho. Imaginar para mim recordar é tão forte quanto imaginar. Então o meu trabalho é muito mais baseado em memória, em recordação, em estado. Meu trabalho é um estado de consciência, assim, meio impressionista. É como eu me ponho no mundo meio assim, meio me deixando ser tomado pelas coisas, sem muita... como eu vou falar? Sem querer tomar de chofre um negócio, sabe? Por isso que eu falo que é uma espécie de impressionismo da consciência. São estados de... eu não sei dizer... Eu vou
eu vou chegar no momento que eu vou traduzir melhor para a palavra isso que está aqui, que é esse impressionismo da consciência. Porque enquanto só virou meio superficial, meio incógnito, enfim. Bom. Sei. Eu gosto isso. Por exemplo, o que eu gosto no Cézanne é a consciência. Sabe? Como que o Braque falava dele, o Cézanne ele não é um construtor. Construir implica um preenchimento. O Cézanne ele fundou, é uma fundação. Fundação no sentido assim, é uma consciência que se pôs no mundo, enfim, tomou consciência eu sou a consciência da paisagem que se pensa em mim, né? Aquele negócio. Então eu gosto de ter esse negócio, só que a minha consciência é mais impressionista, sei lá, se dá para falar assim, não sei. Bom, desculpe eu agora encerrar a nossa sessão, mas é que já são passando das 8 horas. Mas eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos, agradecer muito ao Paulo, foi maravilhoso ouvir o seu depoimento, você falar da sua própria ótica sobre a ética e a política da sua pintura. Foi realmente um prazer. Muito obrigada em nome do MAC, a sua presença aqui. Obrigado.